Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nesse sábado, 2 de março de 2024, teve mais um dia de ação global por Gaza. Aqui na cidade de São Paulo, o ato foi da Praça Oswaldo Cruz até o MASP, e foi mais um dos atos na cidade de São Paulo e no Brasil, em defesa dos palestinos que estão sendo absurdamente massacrados pelo Estado de Israel. Dentre as pautas que têm sido chamadas nesses atos, estão principalmente o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, e também o fim dos acordos entre Brasil e Israel, acordos políticos, militares, econômicos ou culturais. A gente do Mesa de Debates, então, cobriu mais esse ato na cidade de São Paulo e fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nessa cobertura. Eu tô aqui com o Almir do Bloco Tricolor Antifa e eu queria te perguntar, primeiro, como vocês estão vendo o massacre que agora nem a grande mídia está conseguindo esconder que é um genocídio direito, né? Ainda mais depois do assassinato de mais de 100 pessoas na fila da comida. E se você acha que tem alguma ligação aí possível entre a questão palestina, a luta da questão palestina e os esportes? A gente vem ajudando a denunciar os crimes de guerra da Palestina, de Israel na Palestina desde o início. E a gente já via como a grande mídia escondia, né, e manipulava a informação aqui para a população brasileira. Agora alguns continuam a dizer que é crise humanitária e eles não dizem que é genocídio, né? Mas a gente está aqui mais uma vez para denunciar e para que o Lula rompa as relações internacionais, né, com Israel. E, bom, sobre o nosso apoio, eu acho que não teria outra maneira, outra opção, a não ser a gente apoiar, né, a soberania do povo palestino e o fim da repressão e dos crimes de guerra, de apartheid. Então, como torcida, como membro de torcidas, né, a gente acha que estamos fazendo a coisa certa em apoiar a Palestina e denunciar Israel, porque as mesmas armas, né, a mesma repressão que Israel usa contra os palestinos, a polícia também usa aqui nas periferias do Brasil, e é por isso que a gente está aqui denunciando tanto a violência no Brasil, essa violência do Estado, né, pelas mãos dos policiais, como a gente também está aqui denunciando os crimes de Israel, de Netanyahu na Palestina. Beleza, valeu. Estou aqui com o Rafael, da Organização Comunista Internacionalista, antiga esquerda marxista, e eu queria saber o que vocês acham importante que a população saiba sobre o que está acontecendo na Palestina, ocupada por Israel, e agora, né, vale dizer que está cada vez mais difícil a grande mídia esconder o genocídio. Então, o que esse momento pode ajudar a gente a levar de mensagem para as pessoas? A fala do Lula condenando e chamando o que está acontecendo em Gaza de genocídio abriu novamente o debate que estava nas ruas, mas que não aparecia na mídia, na grande mídia burguesa, que queria esconder as verdadeiras relações entre Israel e a comunidade palestina. Mas agora está claro, está mais do que claro para todo mundo que os massacres incessantes contra as pessoas famintas, contra as pessoas indefesas, contra as mulheres, crianças, contra hospitais, contra as escolas, contra as tendas de refugiados, isso é um crime contra a humanidade, isso é genocídio e cada vez mais está claro para a população o que está acontecendo lá, e é por isso que a população cada vez mais apoia um cessar-fogo, né? O fim do massacre, fim das hostilidades, fim dos ataques de Israel a Gaza. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Maurício da Revolução Brasileira e eu queria saber o que é importante denunciar
com relação ao que Israel está fazendo, considerando que agora a grande mídia mal está conseguindo esconder que é um genocídio que está acontecendo, ainda mais depois dessas 100 mortes, mais de 100 mortes aí na fila para pegar farinha, alimento básico. E além dessa questão, né, o que vocês acham importante para, de fato, resolver a questão palestina? Realmente o que a gente tem visto nas últimas semanas é a hipocrisia da mídia burguesa, dos monopólios de mídia em relação ao que tem acontecido com o povo palestino, né? Isso ficou escancarado essa semana, né? Tanto que os porta-vozes da Rede Globo, da Record e todos os monopólios de mídia, eles não sabem mais o que explicar, porque não há nada a ser explicado. Existe um massacre explícito contra o povo palestino, perpetrado pelo Estado terrorista de Israel, com apoio dos Estados Unidos, com apoio de todas as potências europeias. O que acontece? A gente precisa ver medidas concretas por parte do governo Lula. A gente não pode ficar nessa denúncia de goela, é preciso tomar medidas concretas, romper relações diplomáticas com o Estado terrorista de Israel, romper relações comerciais, até que o povo palestino tenha sua dignidade de existir garantida por toda a comunidade internacional. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Maria Lúcia, da Marcha Mundial das Mulheres, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui prestando solidariedade à luta palestina e qual é a importância das mulheres se solidarizarem com as palestinas nesse momento. Estamos chegando aí no Dia Internacional da Mulher, né, dia 8, então o que você acha que é importante que toda mulher saiba sobre a questão palestina nesse momento? Olha, nós da Marcha apoiamos há muito tempo as mulheres palestinas e mais agora, com mais força, contra o massacre que eles estão realizando, contra as mulheres, crianças, homens também, né, tirando a possibilidade de vida, massacrando mesmo, deixando sem alimentos. E a gente sempre discutiu os ataques como crimes de guerra dos soldados palestinos, estupros contra mulheres palestinas, há muito tempo. Não, a gente quer que cesse o cessar-fogo imediatamente e que Israel seja julgado por seus crimes de humanidade. Entendi. E só mais uma coisa... esqueci de falar que no 8 de março a gente vai estar aqui, e um dos motes é pela vida dos povos, dos oprimidos e principalmente do povo palestino e também das mulheres palestinas. A gente vai trazer faixa falando disso. Entendi. Eu queria só te perguntar mais uma coisa. O que você acha que vale destacar que tem em comum que a opressão das mulheres que sofrem aqui no Brasil e no resto do capitalismo e na Palestina? Quais são os elementos de luta das mulheres que são mais universais que é importante todo mundo saber? O Estado patriarcal, né, que não respeita os direitos das mulheres e também quanto o machismo, o patriarcado que está aí no mundo inteiro, que oprime as mulheres, desrespeita seus direitos. O feminicídio no Brasil muito grande e no mundo também, mas no Brasil está um pouco demais, né? Desde a era Bolsonaro, parece que a vontade de matar a mulher da extrema-direita aumentou e incentiva isso com o uso de armas. A gente é contra as armas, a gente é pela paz. Então é isso. Entendi. Obrigado. Eu estou aqui com a Vera Lúcia, do PSTU, e eu queria saber como vocês estão vendo o potencial de conscientizar a população no Brasil sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza, na Palestina ocupada, considerando que o genocídio está cada vez mais difícil de esconder, né? Nessa última semana foram mais de 100 mortos de uma só vez na fila da comida, sabe? Uma coisa completamente desumana. Então, até a mídia nacional, que é bem sionista, está com dificuldade de manter as aparências. Então, como vocês acham que é possível a gente levar o debate e a luta palestina para frente a partir desse momento? A primeira coisa é conversar com as pessoas, explicar que o que acontece naquele país é um genocídio,
por conta de interesses econômicos, não tem nada a ver com Deus. Dizer que o Estado de Israel, ele é um Estado assassino e que isso não tem a ver com o povo judeu, o povo judeu é uma coisa, o Estado sionista e Netanyahu é outra coisa, é uma máquina assassina que nós ficamos, inclusive, achamos que foi muito importante o governo Lula, inclusive, chegar à conclusão, depois de vários meses, que o que acontece na Palestina hoje é um genocídio praticado pelo Estado de Israel, mas agora que já constatou, o governo brasileiro precisa romper as relações econômicas, políticas, diplomáticas com o país. E isso hoje fica mais evidente porque está mais difícil de esconder o que há mais de 70 anos o Estado de Israel vinha escondendo, que era o assassinato em massa de um povo, a expulsão de um povo para tomar o seu território. O que o Estado de Israel quer é garantir a apropriação daquela região para atender os interesses dos Estados Unidos e dos imperialismos europeus. E nós somos defensores daqueles de que os palestinos, assim como nós brasileiros, queremos ter direito ao nosso país, queremos ter direito ao nosso lugar, queremos ter o direito de viver e de trabalhar, que o povo palestino também tenha, que eles possam ter direito à sua terra. Então hoje, depois da gente ver esse massacre praticamente em tempo real, ao vivo, televisionado, e permite que hoje a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Tanto é assim que há uma pesquisa em que mundialmente mais de 80% dos povos dos vários países são contra o massacre que hoje acontece em Gaza, também na Cisjordânia e em Rafah. Ao contrário das autoridades dos estados. Por quê? Porque esses estados, esses governantes, eles atendem aos interesses e ao chamado dos interesses econômicos das suas burguesias nacionais e também das burguesias internacionais. Por isso é tão importante, hoje aqui no Brasil, explicar a diferença do que é o sionismo e do povo judeu, explicar o que é a religião e o que é a diferença de um Estado assassino, explicar que o povo palestino tem o direito à sua terra, explicar que ali o que aconteceu foi um Estado montado de forma não é natural, ele foi uma coisa criada pelas burguesias estadunidense e europeia para garantir a dominação naquela região, por conta de toda a riqueza que existe, mas para dominar todo o Oriente Médio, que é muito importante para os Estados Unidos e para a Europa, para os países europeus também. Então hoje está mais fácil, muito embora não seja fácil, porque muitas vezes isso é cruzado com a religião, mas a religião é uma coisa, o povo judeu é uma coisa, o Estado sionista assassino e genocida de Israel é o que de fato impera hoje e que vem massacrando o povo palestino. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Luana Alves, vereadora pelo PSOL, ela é do MES também, e eu queria saber qual o posicionamento que vocês acham mais adequado tomar nas instituições para enfrentar esse genocídio completamente descarado que está acontecendo contra os palestinos. E qual é o melhor caminho para, de fato, além das instituições, conseguir vencer essas políticas do Estado de Israel? Olha, além das instituições, é importante a gente fazer o que a gente está fazendo. Quer vir pra rua, quer fazer ato, quer fazer ato de rua, né? Com a pauta do avanço. Além de apoiar a declaração do Lula, pressionar pelo rompimento das relações diplomáticas e econômicas. Do ponto de vista institucional, depende da esfera, né? A nível municipal, o que a gente consegue é meio que combater ideologicamente a extrema-direita, que aliás se adiantou muito, logo depois da
do início, né, do conflito, do massacre, na verdade, a extrema-direita na Câmara já começou a fazer nota, fazer moção de apoio a Israel, tal. Então a gente pautar o debate por ali é importante, né? Também colocar, enfim, apresentar moções de apoio ao povo palestino, a fazer, enfim, é muito pequeno, mas tem a ver com a disputa, né? Também tem a ver, a questão palestina tem muito a ver com a disputa contra a extrema-direita no mundo, em todos os lugares, inclusive até na Câmara de São Paulo. E eu acho que é importante que a gente siga com a bandeira de rompimento de relações econômicas. Obrigado. Eu estou aqui com a Lorena, conselheira da POSP e da CST, e eu queria saber pela CST o que vocês acham importante nesse momento do massacre, que está cada vez mais evidente o genocídio, a grande mídia não está conseguindo mais esconder, nem no Brasil, né? Então, o que vocês acham importante pontuar para a população, para conscientizar sobre os caminhos para a libertação da Palestina? Não, o que você disse está completamente correto, assim, porque os ataques que começaram em outubro, eles têm se intensificado, né? Inclusive nos últimos dias a gente viu o Estado de Israel metralhando aquele aglomerado de pessoas para pegar ajuda humanitária. Então todo esse discurso da autodefesa ou que estão simplesmente se defendendo contra os supostos terroristas está caindo por terra, né? E de fato nem a mídia, que tem protegido aí durante todo esse tempo, tem conseguido esconder essa realidade. A gente vê que nesse momento é um momento importante porque os ataques só estão se intensificando. O Lula, no seu discurso, ele estava correto ao classificar o que está acontecendo como genocídio, porque é o que é. O que o Lula fez foi constatar um fato. Mas é fundamental que nesse momento o governo brasileiro, né, saia somente do discurso e rompa definitivamente as relações com esse Estado que, se de fato é genocida, e a gente está vendo que é o Estado genocida, o Estado de Israel, não tem como o Brasil continuar mantendo essas relações com esse Estado. É hora de romper definitivamente e, enquanto isso, do ponto de vista do movimento, a gente acha essencial também que a CUT, a CTB, o MTST, esses movimentos que realmente têm uma magnitude grande, que de fato impulsionem os atos, né? A gente está fazendo esse ato aqui, o ato está muito bom aqui, está grande, é parte de um chamado global, mas a gente sente falta dessas entidades também que poderiam dar essa resposta nas ruas. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Paula Avilés, do Mulheres por Mais Direitos de São Caetano do Sul, a bancada do PSOL que está lá, mandato de vereadoras. E eu queria saber como vocês estão vendo as discussões dentro da Câmara dos Vereadores lá com relação à questão palestina. Existe algum debate? Tem alguma coisa que você acha que vale destacar sobre o que está acontecendo lá nesse sentido? Lá na Câmara de São Caetano, o debate segue na mesma toada dos vereadores de direita e de extrema direita, e só tem isso lá. Nós somos o único mandato de esquerda ali. E aí eles usam muito isso para nos criminalizar, né? Inclusive por causa de uma primeira manifestação que a gente foi, que foi lá no Algeniá. Logo que começaram todas as manifestações, né, perto do dia 7 de outubro, e aí nessa manifestação foi o PCO, e aí eles gritaram Viva o Hamas lá nessa manifestação. Cada organização falou da maneira que entendia a situação, né, e o PCO, a gente sabe que eles abertamente tomam essa posição, né, como se fala, de exaltar o Hamas e tudo mais. Cada organização tem seu direito de se posicionar do jeito que quer. E simplesmente porque a gente estava na mesma manifestação em que isso aconteceu,
até hoje, toda vez que se toca no assunto Palestina na Câmara, eles usam isso para nos criminalizar, falar que nós somos defensoras do Hamas, que nós estamos nos posicionando em favor de terroristas e tudo mais. Jamais essa gente reconhece o que Israel está fazendo, todo o genocídio que Israel está praticando, jamais reconhece os 76 anos de apartheid. Inclusive, toda vez que a gente sobe lá na tribuna para tocar nesse assunto, para falar de apartheid, para falar de genocídio, e eles ridicularizam, falam que não existe nada disso e que o cidadão de bem é um cidadão cristão que está em defesa de Israel, porque acham um absurdo. Assim, eles sempre fazem essa conexão. Quem é pró-Palestina, eles relacionam a pessoas pró-terroristas, né? Sendo que desconsideram absolutamente o Estado terrorista de Israel. Então, infelizmente, os políticos de direita, eles se utilizam inclusive da ignorância das pessoas, né, para fazer essa defesa. Eu acredito que no fundo eles sabem, né, porque os números e os vídeos e tudo aí tá para mostrar todas essas crianças, mulheres, todas essas pessoas inocentes que estão sendo massacradas. O que aconteceu essa semana, para mim, configura a causa palestina como a maior causa do mundo no momento atual. Não tem como a gente ver uma fila de gente morrendo de fome, né? Tipo, esquelética, indo atrás de farinha e sendo massacrada, sendo alvejada. E mesmo assim, infelizmente, todo esse preconceito, todas essas décadas de desumanização do povo árabe muçulmano fez com que as pessoas realmente desumanizassem, não conseguem enxergar mesmo a humanidade nessas pessoas e por isso que não conseguem enxergar o genocídio. Entendi. Posso fazer só mais uma pergunta? Claro. Que você é ativista da causa animal, né? Antiespecista, vegana, né? E Israel faz uma propaganda muito forte, que é chamada de greenwashing até, né? Que Israel supostamente é um paraíso vegano, é um país aí que faz toda uma grande propaganda, um grande lobby aí de que a gente respeita os direitos dos animais aí, mas ao mesmo tempo que eles falam tudo isso, tudo bem o soldado ter bota de couro, mas se for para esmagar a criança palestina, é isso? Maravilhosa pergunta. A gente sempre fala isso mesmo. Fala aqui que adianta ter bota de couro vegano para pisar na cabeça de criança palestina, né? Então, assim, o veganismo é um movimento político, não dá para desconectar as coisas e a gente sabe que a desonestidade de Israel é uma desonestidade complexa, em larga escala, né? Eles não só são veganos, como eles são amigos, são aliados dos LGBTs, como eles levantam bandeiras humanitárias justamente para se posicionar diante do mundo como o povo civilizado. Isso eles fazem ao lado de toda a cultura que eles propagam junto com os Estados Unidos, né, de desumanização do povo árabe palestino. Para fazer essa contraposição mesmo. Porque quem é árabe, quem é do Oriente Médio, o povo palestino, o povo muçulmano são incivilizados, são pessoas que não têm noção, né, tipo dessas pautas progressistas. Então Israel faz essa grande maquiagem como se eles fossem o povo mais civilizado e culto do mundo, né? Não é à toa, isso é instrumentalização mesmo dos movimentos, né? E só que quem de fato está profundamente nessas pautas não se deixa enganar. Então, o veganismo é um movimento político, não tem como você de verdade ser vegano e caminhar ao lado de Israel, desse greenwashing e se seduzir por isso, né? Foda-se que eles são veganos, foda-se que eles usam bota de couro ecológico, foda-se que a alimentação deles é uma das mais veganas, foda-se, entendeu? Porque assim, não tem como desconectar as coisas, né? Enquanto você é supostamente vegano, você está provocando um genocídio. E esse genocídio, a gente não pode esquecer, inclusive, que essa destruição de Gaza, ela também está afetando os animais,
né? Tipo assim, o que está acontecendo com todos os animais do zoológico? A gente vê imagens dos animais morrendo de fome no zoológico, na faixa de Gaza, os animais domésticos morrendo nas explosões, bombardeios, todos os animais existentes ali que convivem com seres humanos ali também estão sofrendo. Então também não dá nem para você falar que eles nossa, estão super preocupados com a vida dos animais, eles não estão preocupados com a vida de ninguém. Então, para mim, assim, nunca seduziu essa coisa de Israel vegano. Israel vegano de jeito nenhum. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Eda Suede, ele é da Frente Progressista, do Campo Progressista Árabe, desculpa. E eu queria saber como vocês acham que é possível conscientizar a população do genocídio, né, do massacre que Israel está cometendo contra os palestinos, considerando que está ficando cada vez mais difícil esconder que é um genocídio, né? Na mídia internacional, a mídia nacional, a grande mídia ainda tenta esconder, mas, né, depois desse massacre de mais de 100 pessoas na fila da comida, está ficando cada vez mais difícil, né? Então, como vocês acham que dá para a gente dialogar com a população para elevar o nível do debate, né, para as pessoas entenderem o que está acontecendo? Bom, conscientizar a população, isso seria um papel da mídia, mas infelizmente a grande mídia, ela é uma mídia controlada pelo grande capital, pelas grandes corporações e é porta-voz do imperialismo, principalmente. No caso do Brasil, elas são sucursais dessas grandes corporações e não podia ser diferente. O que aconteceu e que está acontecendo, o porquê está acontecendo este furo ao cerco da grande mídia, é que a mídia alternativa vem cumprindo o seu papel. E ela vem furando esse grande esquemão global de encobrir as mazelas e os genocídios ao redor do mundo. No caso de Gaza, especificamente, o principal fator que obrigou a grande mídia a começar a abrir aos poucos e trazer à tona algumas verdades que eles tentaram esconder é a resistência palestina. Nós estamos já quase ingressando no 6º mês do conflito armado, sem que o Estado sionista e sua mais preparada arma belicosa do mundo não conseguir aplicar uma derrota à resistência palestina. Todos os objetivos declarados pelo Estado sionista desde o começo do conflito não conseguiram cumprir nenhum deles, nem libertar os reféns, muito pelo contrário, eles mataram seus reféns, eles não conseguiram destruir a máquina militar da resistência palestina, aqui liderada pelo Hamas, e eles não conseguiram fazer retornar os colonos ao entorno da faixa de Gaza. O que o Estado sionista conseguiu até agora? É matar os civis, massacrar os civis. Perde no campo militar no enfrentamento com os soldados da resistência e aplica genocídios em cima da população palestina. Veja o número de mortos civis do conflito. 2/3 dos mortos são civis, mulheres e crianças. É o maior genocídio televisionado na história da humanidade até o momento. Já ultrapassa de 8.000 crianças mortas. Esse é o resultado da operação militar israelense na faixa de Gaza. Diante de tudo isso, os países ocidentais, que sequer desde o primeiro momento esconderam seu apoio total ao Estado sionista, vem não conseguindo resistir e manter esse apoio incondicional devido à reação popular nos seus países, isso no caso da Europa e agora nos Estados Unidos da América. Então nós vivemos momentos em que a população começou a se conscientizar.
E esse é o fator principal que começou a fazer alguns governos ocidentais, principalmente na Europa, começarem a rever suas posições. Mas nem por isso deixam de fornecer armamento. O principal fornecedor de armas e bombas, entre aspas, inteligentes, são fornecidos pelos Estados Unidos da América. Se os americanos quiserem parar o genocídio, basta cessar o fornecimento de armas, que para o conflito. Mas essa guerra, ela não é única do Estado de Israel. Israel é uma base militar avançada do Ocidente no Oriente. Ela representa muito para o Ocidente, representa o domínio, representa o mantimento do controle das riquezas daquela região, até o controle das artérias principais de passagem dessas riquezas para o Ocidente. Então, uma série de fatores obriga o Ocidente a manter o apoio ao Estado genocida. A derrota militar do Estado sionista significa a derrota militar do Ocidente. É a perda da hegemonia global. Isso significa simplesmente isso. Então, manter o apoio ao genocida do Estado de Israel, esse é por causa dessas razões que eu acabei de explicar. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com 3 pessoas que eu vou entrevistar agora, um da Frente Palestina, né, outros 2 aí que vão se apresentar também. E antes de começar a pergunta, eu queria que vocês se apresentassem. Eu sou Leonardo, eu sou muçulmano, eu participo aqui sempre que tem os atos pela causa da Palestina, a gente está presente, sou professor e estamos aqui pela luta da Palestina. Eu, Maísa, Palestina, já faz 6 anos eu aqui dentro do Brasil e vim para meu país, manifestação. E eu sou o Fábio, eu sou da CSP com Lutas e da Frente em Defesa do Povo Palestino. Beleza. E, gente, eu queria saber, depois dessa última semana que teve mais uma série, né, de massacres mesmo, e ainda mais matando mais de 100 pessoas famintas na fila de comida, o que vocês acham importante colocar para a população brasileira, para quem ainda não entendeu que está acontecendo um genocídio? Bom, na minha opinião, eu vejo que o povo, as pessoas, que no mínimo teriam que se sensibilizar com o que está acontecendo, né? Tentar se colocar no lugar de quem está sofrendo tanto, né? A partir daí, olhar para a realidade brasileira, né? E tentar fazer um paralelo, né? E a partir desse momento, de tomada de consciência, questionar as relações econômicas, diplomáticas com o Estado de Israel. Genocídio, essa não é a primeira vez, eles fez com nós, palestinos, já faz 76 anos, mas agora a mídia mais se esparrama e eles ficam para trás palestinos também, que fora Palestina, eles fazem genocídios dentro do Líbano, que palestinos refugiados dentro do Líbano, como Sabra e Shatila, e tudo esse genocídio. Por isso, para povos brasileiros, agora eles sabem mesmo, porque é mídia. Mas que eles ficam ali sobre a história palestina, eles vão atender tudo o que acontece dentro da Palestina. Não, o que eu acho importante, a maioria do povo brasileiro é contra o genocídio em Gaza, não há dúvida. No entanto, nós aqui do Brasil, nós temos uma dívida histórica com o povo palestino que a gente precisa pagar, porque o Brasil apoiou a formação desse Estado assassino, que é o Estado de Israel, e para reverter isso seria muito importante se o governo brasileiro rompesse as relações com o Estado de Israel, porque o próprio Lula diz que é um genocídio. Se é um Estado que faz um genocídio, não é possível o Brasil, que é contra o genocídio, manter qualquer tipo de relação econômica, diplomática ou institucional com esse tipo de Estado. Beleza, obrigado, gente. Eu tô aqui com o Pedro, da ASI, que aqui no Brasil é a LSR, né? E eu queria saber
O que vocês acham do último momento aí desse massacre contra os palestinos, de toda a repercussão da fala do Lula sobre comparando com ações de Hitler, né? Quais são os desdobramentos disso, considerando que na última semana cada vez mais está ficando impossível a grande mídia fingir que não é um genocídio, ainda mais depois dos 100 assassinados na fila de comida? Não, eu acho que primeiro tem que, né, como sempre, solidarizar com todo o povo palestino que passa por essa guerra genocida que está acontecendo lá. E eu acho que esse exemplo que aconteceu, uma coisa que a gente não vê há muito tempo também, né, esse tipo de massacre tão sangrento e tão explícito, só mostra realmente o caminho que está indo o Estado de Israel, esse caminho totalmente genocida e com a tentativa de expulsar e fazer uma limpeza étnica realmente na região. E a gente tem que repudiar isso no máximo possível e fazer toda a luta contra esse massacre que está acontecendo, né? Mas eu acho que é uma questão, e aí eu acho que eu concordo com você, a mídia não está conseguindo esconder mais, né? É uma coisa, na verdade a gente está acompanhando meio que em tempo real, por causa do trabalho de jornalistas que estão lá e também pessoas que estão usando internet e redes sociais para denunciar e conseguir falar o que realmente está acontecendo, né? Então não dá para ignorar. Eu acho que a gente vê mais pessoas ao redor do mundo se ligando e vendo isso, especialmente uma juventude que você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, como até está dando problema para a campanha do Biden, porque tem uma juventude ligada ao que está acontecendo e rejeitando essa situação. Com esse sentido da fala do Lula, eu acho que é bom que o Lula se coloca mais explicitamente, mas tem que ir além, né? Uma fala é uma coisa, mas tem que ter ações mais concretas. E, para falar a verdade, a gente da ESI, a gente não confia, na verdade, no governo ou qualquer governo burguês ou instituição que, na verdade, há 75 anos está deixando essa situação como está, que eles vão resolver realmente as coisas. A gente acha que é só a luta em massas mesmo, que vai ter que empurrar esses governos a ter uma posição mais firme, a romper as relações e acordos militares que o Brasil tem com Israel. Mas além disso, é a classe trabalhadora organizada que consegue realmente ferir o bolso e isolar verdadeiramente o Estado israelense quando eles negam em trabalhar com envio de armas, como a gente viu acontecer na Itália, em Catalônia, em outros lugares do mundo, quando mais sindicatos colocam moções de solidariedade ao povo palestino e se organiza para entrar nessa luta também. E para fechar, mas também a solução que realmente vai vir da luta de massas na própria região, né, do povo palestino. A gente precisa uma nova intifada de massas, como foi aquela primeira intifada, né, que envolve de massas mesmo o povo palestino, tanto em Gaza, em Cisjordânia e toda a região, entrar em luta, mas também todas da região, incluindo o povo árabe, que a gente vê entrando mais, e também, inclusive, a classe trabalhadora que está em Israel, que pode também lutar contra o seu próprio governo, que a gente já viu acontecendo mais e mais, rejeitando essa guerra sangrenta, essa guerra genocida, né? A gente tem camaradas lá no chão que estão fazendo esse trabalho agora diariamente, em condições muito difíceis, enfrentando repressão do governo de extrema-direita e governo genocida, mas a gente precisa ampliar isso muito mais, e isso tem que vir em todas as partes do mundo, uma luta massiva, organizada, para acabar com essa guerra logo. Beleza, obrigado. Desculpa, senhor. Eu tô aqui com o Alex Fernandes, da Revolução Socialista, é um dos demitidos do metrô aí, tá esperando desde outubro do ano passado julgamento aí contra essa perseguição política, né? Toda a solidariedade aí a você que está na luta, diretor dos sindicatos metroviários, né? E eu queria saber o que você acha que é importante destacar. Beleza? Como vai essa força? Dos acontecimentos da última semana com relação
com relação ao genocídio não poder mais ser escondido pela grande mídia, né? Depois desse ataque aí contra mais de 100 pessoas mortas na fila de comida, né? De ajuda humanitária, o que você acha importante destacar que com relação à impossibilidade de manter as aparências de que é só uma guerra? Bom, boa tarde. Primeiramente, dizer que essa demissão que os trabalhadores do metrô sofreram, da forma que eu já falei outras vezes com vocês, é mais um direcionamento da direita no Brasil e corroborada com o sionismo, através de Tarcísio de Freitas de São Paulo, que está demitindo metroviários, que está lutando contra a privatização, e em detrimento disso, pune trabalhador que ostenta uma bandeira da Palestina em solidariedade. Alguns metroviários tomaram advertência no local de trabalho porque ostentaram a bandeira da Palestina em solidariedade ao povo. E, enquanto isso, Tarcísio de Freitas de São Paulo compra a arma de Israel para matar o preto pobre na periferia. E hoje, mais um dia, estamos aqui nas ruas em São Paulo, no Brasil, protestando contra esse genocídio que nós estamos dizendo desde o dia 12 de outubro, praticamente, que é genocídio, é um apartheid. Nós estamos dizendo desde o dia 12 de outubro, assim que houve a reação do Estado sionista de Israel contra o ataque que o Hamas fez às frentes do exército israelense, nós estamos dizendo que o genocídio começou, o apartheid começou, mulheres e crianças estavam morrendo e que era necessário romper as relações políticas e econômicas com o Estado de Israel. Isso demonstra que a gente estava certo desde lá de trás, que agora está aí. O mundo está identificando isso e a barbaridade que o Estado sionista de Israel cometeu com o ataque ao povo palestino na luta por alimento, que foi o ataque da farinha, é lamentável. Isso demonstra o grau de desumanidade, o grau de terrorismo que o sionismo Israel representa no mundo. Então é Palestina livre do rio ao mar. Beleza, obrigado. Valeu. Eu tô aqui com o Juan do PPRI e eu queria saber, nesse momento do massacre contra os palestinos, como é possível a gente conscientizar a população, considerando que está ficando cada vez mais óbvio que é um genocídio. Nem a grande mídia brasileira está conseguindo esconder direito que está sendo um massacre, fuzilar, matar de vários jeitos mais de 100 pessoas numa fila de comida. Então, considerando esse momento do massacre, vocês acham que é possível adotar alguma tática para conscientizar a população a apoiar mais a causa palestina? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, sobre o que você colocou, o massacre está à vista de qualquer um. Quando você tem famintos que estão sendo empurrados à fome, a mais absoluta barbárie, pelo cerco, perseguição, limpeza étnica, matança, massacres, e você vê na mídia centenas que são massacrados, assassinados para matar a própria fome que o próprio sionismo coloca aos palestinos, então você tem claramente uma posição de qual é a política do Estado genocida de Israel. Qualquer um com um pouco de sensibilidade perante as tragédias humanas reaccionaria, sem necessidade de eles apoiarem determinadas táticas ou métodos de algumas organizações da resistência armada palestina. Mas deveria, pelo menos, qualquer democrata, qualquer sensível perante a tragédia humana, estar em luta e denunciando esse genocídio. Mas, evidentemente, muita gente está defendendo a Palestina sem ir além de colocar as questões mais imediatas que devem ser desenvolvidas, colocadas em práticas. Aí vou a segunda parte da pergunta. O que se pode fazer? Aqui não há segredos. O que há que fazer é se mobilizar as bases dos sindicatos,
mobilizar as organizações populares, ir aos locais de trabalho e colocar ao debate de dos assalariados, dos trabalhadores, da juventude oprimida, a necessidade de tomar as ruas e tomar medidas práticas pelos explorados, pelos oprimidos contra os interesses sionistas. Você pode, como fez Lula, como fizeram outros governos, como o da Colômbia, Nicarágua e outros tantos, denunciar o genocídio. O que se deve ser feito por parte dos governos é a completa ruptura de todos os acordos diplomáticos, militares, econômicos, políticos e acadêmicos. Sem tomar essas medidas, não importa qual seja a tua retórica. Na medida que você mantém os negócios comerciais com a burguesia sionista ou com o imperialismo, objetivamente você é cúmplice do genocídio. Porque o genocídio é feito com as armas, com dinheiro e com recursos que são sugados das semicolônias e inclusive da classe operária dos países imperialistas para manter esse genocídio. Então a receita é bem simples. As direções sindicais e políticas do país não apenas deveriam estar celebrando as palavras de Lula, mas dizendo o seguinte: as palavras de Lula são pura retórica. Se nós, dirigentes da classe operária, dos movimentos, dos assalariados, não colocamos nossa força coletiva ao serviço da derrota militar, econômica e política do imperialismo. Infelizmente, as direções políticas, incluídas os governistas do PT e aliados da Frente Ampla Burguesa, não estão desenvolvendo essa ação imediata que é a única para derrotar o imperialismo. Porque por mais corajosa que seja a defesa do Hamas, por mais corajosa que seja o ataque dos Houthis, a derrota do imperialismo virá da classe operária. Até você não mobilizar a classe operária, inclusive em nosso país, com a bandeira de derrota do imperialismo, derrota do sionismo, boicote, paralisação de portos, ocupação de fábricas, o massacre continuará. Então, para encerrar, eu acho que se trata aqui de dividir o que é a retórica das falas, porque se você não associa a tua retórica, a tua fala a uma posição política prática, queira ou não queira, objetivamente você é cúmplice do genocídio. Eu acho que isso seria o essencial a ser colocado. Entendi. Obrigado.